quero me solidarizar nesse momento. Podia ser diferente, um ator e o companheiro Marcelo, os mais próximos da Patrícia, realmente estão sentindo, né? Mas é isso aí, a política na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, tem chegado a esse ponto que chegou. Eu, em janeiro, estive na cidade de Bogotá, Colômbia, e quando passei lá alguns dias, estive em Medellín, e, por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui, tudo que acontece na cidade do Rio de Janeiro é uma cópia fiel daquilo que está acontecendo lá. E, ou seja, a questão, Marcelo, deles colocarem OPPs, assim, para isso daí é exatamente para dizer que está tomando a providência e que necessita de mais providências, ou seja, precisa militarizar a cidade. É isso que eu vi. Esse negócio das intervenções, por exemplo, páginas inteiras nos jornais, fazendo a propaganda das gôndolas do teleférico, do Morro do Alemão, isso aquilo. As intervenções urbanas em nada contribuem, nem têm contribuído para reduzir as desigualdades sociais daquele povo que vive lá e de quem vive aqui no asfalto. Então, eles apenas fazem aquilo lá. Realmente, a forma de você sair lá em Medellín, por exemplo, você compra um ticket, aqui é diferente, você compra um ticket que serve para ônibus, metrô e também para o que eles chamam lá de metrocabo, que é exatamente o tal do teleférico. Aqui não, o teleférico vai ser um preço só. E aí o que acontece? Ao longo do teleférico, é claro que aqui no teleférico você faz 2, 3 estações, você melhora a condição de mobilidade daquela população. Agora, em cada estação, lá embaixo, eles fazem alguma intervenção urbana e mais nada. Quer dizer, a condição de vida continua a mesma. Então, esse negócio de UPP, que é para resolver, não, é para militarizar. E eu tenho muito receio que a cidade do Rio de Janeiro está caminhando nesse sentido, exatamente porque interessa aos governantes ter essa cidade militarizada, na medida que essa militarização em paralelo, quer dizer, ajuda exatamente a eles, são parceiros deles e fazem com que eles continuem exatamente no poder. Então é isso que está acontecendo. Por exemplo, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ontem eu denunciei, entrei com uma ação exatamente provocando o Ministério Público, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro fez exatamente um convênio com Rio Ônibus, que nada mais nada menos é do que o Sindicato dos Empresários de Ônibus. Sabe para quê? Para colocar 2 aparelhos que dizem que vai exatamente controlar a frequência das pessoas nas escolas, como se realmente a FETransporte tivesse grande preocupação com a educação da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Então, simplesmente esse convênio está custando 50 milhões de reais. E sabe de onde é que está saindo 70% desse dinheiro? Exatamente do Fundeb, que é o Fundo de Valorização, é específico para a valorização do professor, é específico exatamente para ser gasto com aquilo que interessa você reforçar e melhorar as condições de quem faz a habitação. Então agora quem tem é a FETransporte. É exatamente o Sindicato dos Empresários de Ônibus que está exatamente tomando conta agora desse negócio e recebendo aí 50 milhões de reais. Não, diz eles que também está embutido aí a questão do transporte dos alunos. Mas o transporte dos alunos, existe uma lei esta que dá gratuidade para quem está portando o cartão Rio Cargo ou quem está realmente uniforme da escola. Quer dizer, isso é lei. Outra coisa, o ano passado, parece que eles não se dão satisfeitos, quer dizer, o ISS que é pago pelos ônibus é 0,01%. Isso é contra a Constituição. A Constituição diz que não pode ser menos do que 25%. 0,01% e acabou. Não se toma providência. Você entra com uma ação, você provoca o Ministério Público, você recorre a tudo e a todos e você não consegue ter uma resposta à altura em relação aos desmandos que são promovidos e produzidos nesta cidade pelos governantes do Estado, pelo governador do Estado e no país pelo presidente da República. Essa que é a verdade. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, nós estamos aí, Copa do Mundo, Olimpíada, todo mundo achando que está uma maravilha. Parece que o Rio de Janeiro vai virar um paraíso.
Olha, muita gente, a gente tem feito reuniões, temos feito reuniões com as comunidades que estão nessas comunidades onde se prevê que vai haver remoção. O morador, enganado exatamente pelo discurso do governo, pelo discurso do governante, ele está acreditando que essas intervenções vão melhorar a vida dele. Só que ele não está, de forma alguma, caindo a ficha de quando melhorar aquela situação lá, aquele local, ele vai ser expulso lá, porque ele não vai ter condições de viver lá. E a gente já está assistindo isso. Isso é uma reprodução do que já aconteceu em outros lugares. Eles falam de boca cheia, um tal de modelo Barcelona, porque em Barcelona parece que isso aí andou dando certo no início. Depois degringolou, e não é bem assim a história que se conta de Barcelona. Mas de qualquer maneira, tudo que é ruim eles trazem para cá, estão colocando em prática e estão fazendo a cabeça das pessoas. Eu já falei, depois de 2016, a cidade do Rio de Janeiro, isto daqui vai ser uma cidade para rico. Porque quem é classe média, que ganha, um casal de classe média ganha quanto? 3, 4 mil reais? 3 mil reais só o aluguel, que está custando de um quarto, um apartamento de 2 quartos em Copacabana? E aí as outras despesas? Então classe média vai ter que ir para a periferia também. E a ficha não está caindo, não está caindo. O que existe do lado de lá contra a concepção de nós que temos de uma cidade humana, fraterna, solidária e acima de tudo que tem justiça social? Quem está contra isto, nada mais nada menos que os grandes interesses econômicos, associado com os governantes, associado com a mídia, tendo respaldo judiciário. Quer dizer, a desigualdade é muito grande. Mas de qualquer forma, eles falam num legado que nunca ficou até hoje esse legado para o Estado do Rio de Janeiro. Mas nós, na resistência, vamos construir o legado, pelo menos um legado de necessidade e de existência de democracia na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro do país. Portanto, um abraço para vocês e até a próxima sexta-feira. Tudo bem, tá aí, o Márcio falou, com microfone e sem microfone, com o mesmo grau de entusiasmo. Milton Temer, por favor.